Glória a Deus. Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Eu vou ler no livro de Ruth, no verso 1, amém? Livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Aleluia. Diz assim: E sucedeu nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome dos seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos seus filhos, Malom e Quileon, e ficaram assim, e ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Somente até aqui, os irmãos podem assentar. Aleluia. Irmãos, uma palavra que fala muito ao meu coração, né? Uma palavra onde houve muita perda, né? Na vida de Noemi e de Ruth. Eles vinham já de uma situação de tristeza, porque já estava saindo de uma cidade, né? Onde havia grande fome ali. E decidiram ir para Moabe. Chegando lá, morreu seu marido e os seus 2 filhos. Uma situação tenebrosa, né? Ela foi de uma cidade para outra, para ver se tinha uma expectativa de vida, para ver se melhorava um pouco, né? Fala assim, ó, talvez se eu mudar um pouco, chegando lá na cidade, haja pão. E tinha pão, né? Ela queria tomar um rumo, ela tomou uma decisão. Só que quando ela tomou a decisão, chegando lá na cidade, ela perdeu o seu marido e os seus 2 filhos. Difícil, né? Muito difícil. E ficou somente com Noemi as suas 2 noras, Ruth e Órfã. E Noemi disse: vá embora, vá para sua família, porque eu não tenho mais nada a oferecer a vocês. Vá ficar lá, fique lá. Órfã, porém, foi para sua família. Porém, Ruth quis ficar com Noemi. Ruth quis ficar com Noemi. Ela disse a Noemi assim: aonde tu pousares, ali pousarei eu. Olha o que ela falou. Tremendo, né? Quando a gente está em momento de dificuldade, quando estamos num momento difícil, que a gente olha e fala assim: Deus, não tem saída, eu já tomei a decisão, eu já quis tomar outro rumo, mas não deu certo. Porém, Ruth disse: não, o teu Deus é o meu Deus. Ela vivia ali, pelas essas palavras, ela vivia ali do lado deles, se sentia bem, acolhida. Ela disse: não, eu não vou te deixar sozinha. E decidiu ela voltar para Belém de Judá. E voltou a Belém de Judá. Quando ela voltou para Belém de Judá, ela dizia assim: não me chamo mais Noemi, eu me chamo Mara, porque o Todo-Poderoso me afligiu. Ela disse: não, Deus realmente me atingiu. Estou sem pão, estou sem meus filhos e estou desamparada. Foi isso, ela se sentiu desamparada. Porém, chegando em Belém de Judá, Ruth
disse o seguinte a Noemi: Noemi, eu vou ao campo pegar espigas, porque ela precisava ir ao campo pegar as espigas, porque elas estavam necessitadas, vinham de uma situação difícil da vida delas, e ela tomou uma decisão maravilhosa. Você já prestou atenção que quando a gente coloca na nossa cabeça, na nossa mente, fala assim: não, agora eu preciso tomar um outro rumo, tem alguma coisa que não está dando certo, eu preciso arrumar, eu preciso fazer alguma coisa. E por essa atitude, Ruth, chegando lá no campo de Boaz para colher as espigas, os secadores iam na frente e ela ia atrás pegando as espigas. Ela ia pegando o que sobrava. Por quê? Porque ela precisava disso. Isso não é desmérito para ninguém. Porque quando a gente precisa, a gente vai, não é isso? Não, agora não tem jeito. Ou eu faço isso, ou eu não faço. Ou eu vou fazer isso, ou eu vou passar necessidade. Ela ficou sem saída. Eu preciso ir. E Noemi disse: vá, filha. Apoiou ela. Boaz, vendo ela, perguntou a um dos seus servos e disse assim: quem é aquela moça? E eles disseram: elas voltaram, é nora de Noemi, elas voltaram de Moabe para cá. E Boaz ficou sabendo do feito que Ruth fez. E o que foi que Ruth fez? Deixou sua família, deixou a vida que ela tinha que viver lá, se ela tivesse ficado com a família dela, e foi fazer o quê? Ajudar Noemi. Porque ela estava triste, ela estava desamparada. E ela quis ficar do lado dela. E às vezes, a maioria das vezes, Deus prepara, Ele prepara. Você passa pela dificuldade, mas Ele passa do seu lado. Você passa dificuldade, mas Ele é o teu apoio. Ele é o teu apoio. Então não há por que desesperar o seu coração nessa noite. Não há por que você entrar em desespero e dizer assim: Deus, e agora? Ei, clama a Ele. Ele é o teu socorro bem presente na hora da sua dificuldade. Você serve o Deus Todo-Poderoso. A atitude de Ruth foi tão tremenda que chamou a atenção de Boaz. Chamou a atenção dele. Ela ia atrás, falou assim: não, eu preciso fazer isso. Eu não tenho não tenho como escapar, eu vou ter que pegar, porque eu preciso fazer isso. Chegando lá, Boaz perguntou para ela, falou para ela: muito me admirei da sua atitude, viu? Pelo seu feito. Deixou tudo para trás, a sua família, a sua religião, e veio com sua sogra. E ele disse: continue aí no campo a pegar as espigas. Olha o que Boaz fez. Boaz está aqui, irmãos, como a imagem de Cristo. Ele está como a imagem de Cristo, porque ele acolheu elas. Ele de maneira alguma lançou elas fora, de maneira alguma. Pelo contrário, olha o que Boaz falou para os teus servos. Falou: ei, não mexa com ela, pode deixar ela pegar até o quanto ela quiser. Está escrito aqui. Depois, se você tiver curiosidade, todo mundo conhece essa palavra, mas está escrito aqui. Pode deixar ela pegar aí. Pode deixar ela vir, pode deixar ela comer, beber água. Sabe por quê, irmãos? Às vezes não. A atitude
quando estamos em qualquer momento da nossa vida, ela fala alto. E quando você faz as coisas certas para Deus, faz estar ali, Deus ele te abençoa, irmãos. Deus ele não desampara. Pode ser a situação que for, ele vai estar ali olhando. A Bíblia diz que os olhos dele são como chamas de fogo sobre a terra. Os olhos dele estão como chamas de fogo para nós, irmãos. Para onde me irei? Né? Em Salmos está escrito lá. Para onde fugirei da tua presença? Se eu vou até o céu, tu estás. Se eu vou nas profundezas do mar, tu também estás. Então não preocupa o seu coração. O Deus de milagre está aqui nessa noite. Ele vai socorrer a tua vida. Qual foi o momento da sua vida que Deus não te socorreu? Nenhum, né? Porque em todos a mão dele estava. Irmãos, Boaz acolheu elas de uma tal forma, como Cristo nos abraça, como Cristo não quer nos perder. Mais para frente a gente vai ver que Boaz chegou a casar com Ruth, porque ele era o remidor, né? Existe uma lei lá, que quando o marido morre, ou o irmão se casa com uma mulher, ou algum parente próximo. Boaz era um parente próximo de Noemi. Deus, ele não erra. E nessa noite, se você está com alguma dúvida na tua vida, não fique. Porque Deus, ele não erra. Ele vai no ponto certo. E às vezes, a gente se pega falando assim: meu Deus, por que isso? Por que aquilo? Não pergunte o porquê. Você tem que perguntar assim, ó: Deus, para quê? Porque tudo que você passa na sua vida tem um para quê. Tudo. Para quê? Tudo é ensinamento, irmãos. Tudo é para a gente adquirir experiência. Você acha que Deus vai te desamparar? Vai? Não vai. De jeito nenhum. Às vezes, nós temos que se colocar mais um pouquinho na presença de Deus, né? Fazer para Deus mais um pouquinho. Porque quando Ele faz para nós, Ele não olha se a gente fez ou não. Quando Deus faz o milagre, pode ser qualquer pessoa, o poder dele se manifesta. E aqui nessa noite não é diferente. Se você veio com o coração para ouvir a palavra de Deus, você pode acreditar, porque a vitória você vai levar, né? Porque o nosso Deus é poderoso. Agora, se a gente vive no costume, aí nada acontece. Ana, quando se colocou diferente, quando Ana dava muita atenção, para Penina, aí ela ficava só alfinetando. Quando ela esqueceu um pouquinho e lembrou que existia Deus, e falou assim: não, hoje ela veio diferente, até a oração de Ana veio diferente. Você fala assim: Deus, hoje eu preciso tanto que o Senhor fale comigo. Ele está falando, Ele disse: eu vou te abraçar e eu não vou deixar você desamparada. É isso que Ele está falando nessa noite. O resumo da palavra é essa: você não vai ficar desamparada não. Eu vou dar um jeito, eu sou o teu Deus, eu estou na frente. E quando Deus está na frente, não há barreira, não há impedimento, Ele está na frente. Cadê sua confiança? Onde que a gente coloca a confiança? Sabia que o ser humano, ele se apega muito com coisa material?
E às vezes a gente tem que dar algum objeto para ele segurar, para ele exercer a fé dele, porque ele não sabe confiar, não sabe exercer a fé. O que é a fé, irmãos? É o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você espera. Mas tem gente não, que ele quer ao pau, para ter a fé. Às vezes ele precisa segurar uma garrafa de água para ter a fé. Às vezes ele quer segurar, vamos dizer assim, a vassoura santa para ele ter a fé. Não, você não precisa disso. Você precisa ter a fé aqui e acreditar que Deus existe. Aí sim, é isso. E isso nunca, quando você ora, isso vai se tornar, vamos dizer assim, uma oração repetitiva. Não, você vai ser sempre renovado, porque você sabe que tem um Deus que existe no teu coração, na tua vida, e que Ele está na frente, na direção e no controle da sua vida. É isso. Irmãos, Boaz chegou e disse assim, amparou elas. Amparou. Chegou a casar com Ruth. Comprou lá os bens, como diz a lei. E acolheu a família, acolheu Ruth, acolheu Noemi. De uma forma como Cristo quer te acolher nessa noite. Ele está dizendo assim, ó. Não preocupe o seu coração, eu estou aqui. Só que você não está me vendo. Como? A gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir Ele. Quem consegue sentir o Espírito Santo? É isso. É exatamente isso. E o Espírito Santo, Ele não te deixa, Ele não te desampara. Ele está com você em todo momento. Ele está aí com você na sua casa, que você está com pensamento, Deus, o que eu faço? Ele está dizendo, ora, entrega nas minhas mãos, que eu tenho o poder de fazer um milagre, eu tenho o poder de fazer aquilo que o seu coração nem imagina. É a palavra que diz, a palavra diz que tem coisa preparada para a gente, que nem os olhos viu, nem imaginamos ainda. Então nessa noite Deus tem coisa boa para você. Está passando um momento difícil aqui, que nem Ruth e Noemi. Perdeu a família, perdeu tudo, ficou sem emprego, sem pão. Ficou sem pão, sem amparo, e disse, Deus, o que eu faço? Foi para um lugar, quando chegou no lugar, perdeu a família. Eu digo, Deus, agora eu estou sem pão, estava passando necessidade, agora eu fiquei sem meu filho e sem o meu marido. Duro, né? E às vezes a gente passa um negocinho desse tamanho assim e reclama com Deus. Não é fácil não. Não é fácil. Tem situações nas nossas vidas que é tenebroso, é dificultoso. Mas se você não perseverar, sabe o que ela teve? Sabe o que me chama muita atenção em Ruth? A perseverança, o esforço que ela teve para passar com a sogra dela essa dificuldade. Ela perseverou muito, muito. Ela não desistiu, não desistiu. Ela não desistiu e foi até o fim. Ela foi até o fim. Não desistiu. Então nessa noite, você não pode desistir. Tá difícil, tá, mas você não vai desistir, porque Deus vai ajudar, vai armar uma situação para você passar esse momento difícil, essa dificuldade. Imagine, ela passou quase 10 anos, e nesses 10 anos que ela passou, com muita dificuldade, para chegar no final e Deus abraçar ela, né? Boaz está como um personagem de Cristo, abraçando, não deixando desamparada. Mas olha, te digo uma coisa,
por experiência própria. Quando nós se colocamos na presença de Deus e tomamos a atitude de falar: Deus, realmente eu preciso pegar firme com o Senhor, eu preciso estar ali com o Senhor para Deus abençoar. Deus abençoa, irmãos. Seja em qualquer área da sua vida financeira, a sua vida sentimental, em qualquer área da sua vida, se você se colocar diante do Senhor e orar e buscar e estar ali em constante, não tem como Deus não abençoar. E o Josimar fala uma frase que eu acho interessante e funciona. Quando Deus reúne o povo dele, pode ter 3, 2, não importa, Ele não despede de mão vazia. Então nessa noite você não vai sair de mão vazia. Se você está escutando, se você está online aí, se você está escutando, você também não vai sair de mão vazia, porque o Deus que está aqui, está aí também, vai te dar força para você vir adorar o Senhor. Amém, irmãos? Está entendendo o que Deus está falando no teu coração? Ele está sendo bem específico aqui nessa noite. Ele está dizendo para você: ei, eu estou caminhando com você. Qual é o problema? Você não está me vendo, mas eu estou aí pertinho de você. É eu que abro porta, que fecho porta. É eu que tenho o controle ainda em minhas mãos. No capítulo 4 aqui, ó, está dizendo sobre o casamento de Boaz com Ruth. Olha o final da história dela. O que você está esperando para tomar uma posição e falar assim: Deus, eu quero o Senhor. Deus, eu não quero mais saber de nada, eu quero Deus. O que você está esperando? Deus tem coisa boa, tem coisa nova para você, tem esperança de vida para você. Ele tem, irmãos. Basta a gente estar na presença dEle, buscar a palavra dEle, buscar Ele, fazer para Ele. A gente viu aqui uma história maravilhosa, onde Deus falou e fez. Então na sua vida não vai ser diferente. Às vezes a gente tem Deus como longe, e Ele está tão perto, querendo nos abraçar, nos acolher. E às vezes a situação diz assim: não, Deus não está aqui, mas Ele está. Não, Deus... Tem um ditado que diz assim, que Deus não dá o fardo conforme você não pode carregar. Porém, tem algumas coisas nas nossas vidas que a gente mesmo colhe. A gente planta e a gente colhe, certo? Tá certo isso? Então vale de nós pensar, né? Colocar diante de Deus, falar: Deus, eu sei que foi assim, e eu vou passar, porque Deus, Ele é bom. Deus, Ele não vai me desamparar. Irmãos, você tem que ter a certeza que Deus está com você, que Ele é o teu refúgio. Você tem que ter essa confiança, essa fé em Deus, porque Ele existe, Ele está aí com você. Não tenha dúvida que Deus anda com você. Não tenha dúvida que Ele te socorre, que Ele está sempre com você. Você acha que Deus quer que você deixe Ele, deixe Ele? Não. Deus, Ele não te lança fora. Ele quer que você se achegue a Ele nessa noite. Se achega a Deus. Deus, eu quero ser amparado, eu quero que o Senhor me acolha, eu quero que o Senhor me abrace. Ele vai te abraçar. Ele vai te abraçar nessa noite. Para Deus, era tudo que eu precisava hoje. Então receba. Ele vai te acolher, Ele vai te amparar. Você não vai ficar desamparado, porque você serve um Deus todo-poderoso. Não vai ficar. Pode até passar, irmãos, mas não fica, porque Deus, Ele não deixa. Você é filho. Assim como Boaz abraçou e não lançou fora.
Deus não vai te lançar fora. Deus não quer que você se perca. Ele quer que você venha.